Joaquim, fala então para nós aí. O Hernandes Dias Lopes, ele não quer que as pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo porque ele quer governar a igreja? É isso mesmo? Então, vocês estão ajudando a empresa. E pergunta quanto o Luiz Eugênio está ganhando. Hein? Qual o salário do Luiz Eugênio? Vocês estão pagando, irmãos. Ele falou sobre massacre da religião, né? E ainda perguntou: esse é o seu Deus? A religião que massacra pessoas? Irmão... Tem gente que gosta de apanhar, de ser pressionado. Eu não gosto. Nossa, de jeito nenhum. Pela madrugada. Ninguém gosta de viver sob pressão. Mas esses membros da Maranata parece que gostam, né? Para você, membro da Maranata, adepto dessa seita, vou dizer uma coisa: boa sorte, viu? Parece que está havendo aí alguma movimentação ali das pessoas do Conselho Presbiteral mesmo. Eu não sei se Gedeuti sabe, né? Mas está havendo uma movimentação para que o próximo presidente não seja Alexandre Gueiros. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos mais uma vez reunidos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para comentarmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 3 de novembro de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para, então, comentar sobre essa escola bíblica do Gedeuti, que hoje estava bem filosófica, né? Gedeuti hoje atacou de filósofo, né? Ele gosta de vestir essa roupagem aí de filósofo, né? Mas, sinceramente, olha, Gedeuti, não me convenceu, não, nem como professor e muito menos como filósofo. Ok, Roseli, Joaquim, seja bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez aí, né, por estar nesse canal, né? E isso já é tão um tempinho, né, pastor Saulo? Nós estamos agarrados aí, né? E firmes, graças a Deus. Deus tem nos dado a bênção de poder anunciar o evangelho através das denúncias, né? A gente fica feliz porque hoje teve um pastor aqui em casa e eu mostrei para ele aqui, pastor, 4.299 contatos no WhatsApp. Meu Deus, irmão, eu falei, isso aí. Tem cada coisa que chega aqui que nem presbitério sabe, tem noção, entendeu? O negócio é feito, tá borbulhando e vai feder. Ok, Joaquim. Irmãos, vou mostrar para vocês o texto da fala de Gedeuti Gueiros e também do Josias Júnior nesta escola bíblica, e lembrando que este texto, com toda a fala de Gedeuti e do Josias, já está publicado no site Celeiros, www.celeiros.net, e neste texto, inclusive, eu coloco as nossas observações, como você pode ver lá no site, vai aparecer em letra vermelha, em itálico, as nossas observações, tá certo? Então, é apenas para que vocês saibam que é importante, por quê? Porque, por exemplo, nesta escola bíblica, Gedeuti foi falar sobre fé, e eu, pessoalmente, eu tenho aqui as minhas discordâncias desses conceitos de fé de Gedeuti, mas não vai dar para a gente ficar falando sobre isso aqui nestes comentários, até porque Joaquim tem muitas novidades para poder trazer para nós ao final sobre os acontecimentos da semana. Então, se você quiser então saber por que é que nós entendemos que Gedeuti ele está usando mal a palavra de Deus nestes conceitos que ele cria, então você vai lá no site Celeiros, está lá o texto da escola bíblica com os nossos comentários, tá bom? Mas vejam só, eu queria chamar então só a atenção para algumas coisas. Como a Roseli falou, Gedeuti, hoje ele pregou, né? Ficou lá fazendo pregação, embora ele diga que pregação não serve para mais nada. Ou seja, ele não quer que os pastores preguem. Ele pode. Então, mas e aí ele fala tanto de filosofia,
e você não pode estudar filosofia, nem teologia, você nem pode falar sobre isso, você só pode criticar isso. Mas ele, como a Roseli falou, ele solta umas aqui, dando uma de filósofo, né? E só que nesse esforço de Gedeuti de tentar parecer filósofo, ele faz tanta confusão que, me perdoem, eu queria saber se você entende alguma coisa que Gedeuti fala. Deixa eu repetir algumas coisas que ele disse aqui, olha só. Olha só, quando o Senhor Jesus encerra o seu ministério terreno, ele prepara e deixa tudo pronto para o que viria depois, que seria diferente de religião existente naquela época. Acredito que ele estava se referindo, então, aos fariseus, aos saduceus, né, quem sabe aos essênios, porque zelotes era um grupo mais político, né? Mas, enfim, ele continua, que era o que todo mundo conhecia, a doutrina da lei. Lei, profetas, livros históricos, era um conjunto, não era só a lei. Mas vamos lá, aí ele diz assim, onde o homem tinha todos os direitos filosóficos de viver e existir. Eu queria entender isso aqui, né? Fala sobre a doutrina da lei, eu sei, é na doutrina da lei que o homem tinha todos os direitos filosóficos de viver e existir. Ô, irmãos, eu até poderia arriscar aqui a opinião, mas eu queria saber se você, que é da igreja aí do interior do Pará, você que é do interior, no Nordeste, do Goiás, dessas regiões do Brasil, se você entende essas coisas, Gedeuti fica lá falando essas coisas, você está entendendo isso que ele está falando? Eu queria saber de você. E ele diz mais, e isso não aconteceu, né? A luta do homem se voltou depois. Podemos até dizer com muita clareza, nossa, como ele foi claro, é muito claro isso, né? Se voltou para a filosofia. Quando? Depois que cessou a lei? Enfim, né? Porque a filosofia, observem, ela trazia alguns aspectos importantes na vida do homem e que não podem ser descartados. É o homem sem Deus, mas um homem cheio de valores, bondades. Entenda isso, né, irmãos? Pergunta-se, é ruim isso? Não, isso é muito bom. E ele continua. A filosofia, quando ela vai para esse campo, que campo? Dos valores e da bondade? É o campo social, é o campo político, acho que não, né? Mas enfim, que já está abandonado. A filosofia, ela não tem participação, o pensamento filosófico não tem participação no campo político, é isso que ele quis dizer? Então eu estou lançando isso aqui para você que pensa, para você até ver se essas coisas são razoáveis, porque eu tenho certeza que 90% da igreja não entendeu nada que ele falou, né? Mas vamos lá. Que já está abandonado, que ninguém quer mais saber disso. Disso o quê? Né? Porque as guerras estão aí, as lutas do homem excluíram todos os benefícios filosóficos de pós-guerra. Meu Deus do céu! As lutas do homem excluíram todos os benefícios filosóficos de pós-guerra. As grandes guerras que existiram, houve uma tentativa, depois delas, de se resolver o problema do homem com filosofia. Ele está se referindo o quê? Às duas grandes guerras mundiais? Porque guerra sempre teve, desde lá dos filisteus, não era? Os filisteus, lá do tempo lá. Então, mas enfim, isso não aconteceu, porque o homem não muda o seu caráter por filosofias, simplesmente. Olha só, eu não vou nem ficar entrando nessas coisas aqui, porque você fica tentando entender uma bagunça de palavras aqui, que para mim não faz sentido, e eu teria que ficar chutando aqui o que ele quis dizer. Eu acho uma bobagem também para a gente ficar tentando explicar Gedeuti quando eu sei. Eu tenho, me perdoe, mas eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que ficaram escutando Gedeuti não entenderam nada disso, né? Não entenderam nada disso, né? Mas olha só, veja bem, aqui até supondo que eu tenha entendido alguma coisa que ele quis dizer, então, que as grandes guerras, e aí seriam, no caso, as duas grandes guerras mundiais, elas, então, invalidaram os ensinamentos filosóficos, porque, então, desacreditaram os filósofos, porque os filósofos falavam de paz, e aí teve guerra, é isso? Estou entendendo, né? Mas, enfim, eu queria, então, meus irmãos, olha só, eu vou passar para vocês aqui, ó,
um pequeno trecho de Voltaire. Todo mundo conhece Voltaire, né? É um filósofo, né, muito famoso. Então, vamos lá. Olha só, o que ele fala sobre filosofia e sobre filósofo? Ele diz assim, olha só, isso está no Dicionário Filosófico, a edição que eu tenho é a Martin Claret, está no capítulo 58, na página 232, e diz assim, que o filósofo, ele é um amante da sabedoria, uma pessoa que anda em busca da verdade, né? Ou seja, da verdade. Então ele explica. E ele continua, este duplo caráter, qual o duplo caráter? Né? O da verdade, né? E da sabedoria, tá certo? Então ele diz assim, este duplo caráter esteve presente em todos os filósofos. Então quando ele faz uma avaliação para conceituar, então, o que seria o papel dos filósofos, ele diz o seguinte, que eles sempre tiveram a preocupação em buscar a verdade e em tratar questões morais, tá certo? E ele diz que isso está presente praticamente em todos os filósofos. Não houve nenhum na antiguidade que não desse exemplos de virtude aos homens e lições de verdades morais. Irmãos, o pouco que eu conheço de filosofia, eu sempre vejo isso. Eu vejo filósofos tentando trazer, tanto encontrar a verdade, né, buscando a verdade, buscando inclusive a indagação, perguntando, questionando, que é uma coisa que vocês sabem que é proibido nas seitas religiosas, você não pode perguntar, você não tem direito a uma prestação de contas, você não pode questionar, senão você é um rebelde. Se você perguntar o porquê de alguma coisa, eles vão te considerar como se fosse uma pessoa que não tem Deus, que é um caído, alguma coisa assim. Né? Então, se você, por exemplo, chega lá, manda uma cartinha para o presbitério dizendo assim, por que é que não tem prestação de contas nesta igreja? E veja o que eles vão te responder, se eles te responderem, se eles não mandarem caçar a sua cabeça por aí. Então, quer dizer, mas a filosofia, ela é um exercício de se buscar a verdade, inclusive fazendo perguntas para você chegar à verdade, tentando encontrar o caminho da lógica, aquilo que é racional, aquilo que faz sentido. Aí, gente, eu te falo um monte de coisa aqui de guerra e não sei lá o quê. E, olha, eu sei lá, né? Diga aí, Roseli, você entendeu o que Gedeuti quis dizer, pelo menos? Gedeuti hoje ele estava massacrando o pessoal aí com essa história de filosofia, né? Ele estava ali mostrando que ele sabe alguma coisa, que ele entende de filosofia, que ele é um iluminado, que ele é superior a qualquer um que esteja ouvindo. Ele olha, eu acho que ele pensa assim, olha, eu sou bem melhor que você, viu? Você está achando que não? Ó, pois eu vou te mostrar hoje, e deu ali aquele banho de filosofia. Mas olha, vou dizer uma coisa, ele disse que a filosofia não muda o caráter de ninguém. E será que essa doutrina da seita maranata muda o caráter de alguém? Será que muda mesmo? Será que a pessoa, ela se torna uma pessoa melhor, uma esposa melhor, como a gente sempre fala, um marido melhor, um pai melhor, com essa doutrina da maranata? De ficar aí só correndo para lá e para cá, escrevendo coisa no papelzinho, né, sendo obrigado a escrever as coisas, a escrever visão que não tem, a escrever revelação que não tem, a ficar aí mentindo. Isso aí é uma mentira. Eles estão ali espremendo as pessoas a mentirem. Será que isso é mudar o caráter de alguém? Eu conheço jovens, eu conheci na minha época, que iam para a igreja de saia, mas chegava lá no cursinho, na escola, na faculdade, usava calça comprida. Eu falo, gente, olha que absurdo que a seita faz com as pessoas, né? Ali dentro da igreja é uma coisa, ali fora, né? Teria que usar a mesma roupa. Se ela entende que é assim, deveria preservar a roupa que ela usa lá dentro da seita também, né? Será que muda mesmo o caráter de alguém? Ou fica esse grupo de fofocação aí só falando das irmãs que estão aí indo para academia de saia, de bermuda, aliás, que não põe saia para isso, e essa confusão de saia, de bermuda, e criam fofoca por conta de uma tolice tão grande envolvendo as irmãs, ficam aí nessa cobrança aí de saia, de vestido,
Olha, irmãos, é muita bobagem, é muita coisa assim que não fazem sentido os valores da Igreja Cristã Maranata. Agora eu vou voltar a repetir. Isso daí muda, esses valores da Maranata, muda o caráter de alguém ou piora ainda mais o caráter de alguém? Faz aquela pessoa agir com hipocrisia, agir de uma forma que não condiz com a palavra de Deus, agir com mentira, com deslealdade da palavra de Deus, e cega o entendimento das pessoas, cega que as pessoas ficam lendo a Bíblia segundo Gedeuti Gueiros, lendo a Bíblia com a ótica de Gedeuti Gueiros, com essa doutrina que nós sabemos que bíblica não tem nada. Parabéns, Suzeli, eu acredito que é isso mesmo. Então, você vai ficar criticando a filosofia que busca apresentar valores morais, obviamente. Cristo trouxe valores morais, especialmente o da verdade, da honestidade, e aí nós temos diversos exemplos de mentira na Igreja Maranata e as pessoas parecem não se incomodar com isso. Mas, Joaquim, você entendeu, então, aí essa filosofia de Gedeuti? Como Gedeuti, eu falo coisa com coisa. Então não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu vou perguntar aos irmãos aí da seita Maranata, aonde estava Jesus hoje na escola dominical? Onde estava a mensagem da cruz, a mensagem do Salvador, a mensagem da misericórdia, da bondade, da justiça, da equidade? Aonde estava a mensagem de Cristo, a mensagem que Cristo vem buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, que vai ter vestes brancas, porque não se contaminaram com o mundo, com a corrupção, com a avareza, com o dinheiro, com a ganância, que vão herdar a eternidade. Vão chegar no grande dia do Senhor e receber um vinde bendito de meu Pai. Que a palavra de Deus, pessoal, fala em versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Eu vou perguntar a você, meu irmão, qual a virtude cristã dos Gedetigueiros, Luiz Eugênio, Daniel Moreira, Alexandre Brasil, Josias Júnior, Gilson Gomes? Qual a virtude cristã? O que eles estão fazendo para proclamar o Evangelho, para sofrer pelo Evangelho, para que eles, mesmo que sofram as perseguições, eles continuam falando do Santo Evangelho de Cristo? Ou eles já não falam mais? Ou tem muito tempo que você ouve falar obra, 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 obra? Será que eles ainda são soldados de Cristo? Os pastores do Maranata? Ou são soldado unicamente dos Gedetigueiros? Ele só faz os Gedetigueiros mandam. Então será que você, meu irmão, que ainda está na seita Maranata, você pode esperar piamente Cristo te chamar no grande dia? Ou você está esperando o mesmo Deus do Gildeti, o mesmo Deus do Amadeu, o mesmo Deus do Luiz Eugênio, o mesmo Deus do Júlio César, o mesmo Deus do Daniel Moreira? É esse Deus que está esperando? O Deus da avareza, da prepotência, do sistema que enche a barriga, que enche os cofres, do link, e manda link, e traz link, e abre o YouTube, e abre igreja, e tem que abrir, e tem que mandar papelzinho, porque tem que agradar Gildeti. É esse evangelho? Quanto tempo tem que você não ouve? Será que não está na hora de você pensar nisso? Não está na hora de você procurar um grupo sério, que pregue a palavra, que sofra pela palavra, que não se importa em ser perseguido pela palavra e abandonar essa turma? Não passou da hora? Muito bem, Joaquim. Veja só, eu vou passar um pouquinho mais aqui a fala de Gedeuti. Agora ele vai, então,
falar sobre fé. E eu acho bastante interessante que você tem que ter fé, ou seja, você tem que acreditar no Gedeuti. Você tem que ter fé em Gedeuti. Você tem que acreditar no Gedeuti. Por quê? Até quando ele está falando sobre a fé, ele não é capaz de abrir a Bíblia e falar um versículo, por exemplo, e explicar a fé com base no que está na palavra de Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Por que não? Então, por exemplo, se eu estou na escola bíblica, não estou? Então eu vou dar uma aula aqui e falar um tempão sobre fé. Por que não utilizar um fundamento bíblico? Não, ele quer simplesmente que você acredite em tudo aquilo que ele fala. E veja só que coisa interessante. Olha algumas coisas que ele fala sobre a fé. Então ele está dizendo que a grande luta, né, eu acho que deve ser da igreja, foi a luta da fé, né? Eu acho que ele deveria explicar isso, mas enfim. Então ele diz assim, não é a fé no objeto do homem, no objeto do homem. Você tem que acreditar em Gedeuti, mas a fé não é no objeto do homem. Aquilo que o homem cria, uma criação humana, eu acho que seria o quê? Uma doutrina inventada, seria isso? Você não pode acreditar numa doutrina inventada. Por exemplo, olha, o Espírito Santo é sangue é o Espírito Santo, quimerismo, quinta medida, Jesus na quarta trombeta, coisas que não tem na Bíblia, não é? Que você não encontra na Bíblia. Se você procurar, você não encontra. É isso que ele está falando? Não sei, né? Ele diz, quando eu digo assim, eu tenho fé nisto, nesse material que aqui está, é porque eu não tenho fé em coisa nenhuma. Irmãos, a fé é um dom de Deus, não é aquilo que você fabrica. E sobre isso aqui, eu queria até que vocês consultassem depois lá o que eu escrevi no site. Eu sei que tem muitas pessoas que defendem isso, né? Que a fé é um dom de Deus, como se fosse alguma coisa mágica que as pessoas recebem. Então, para acreditar em alguma coisa, elas precisam de ter... Olha, eu acredito que, inclusive, isso é uma má compreensão do que está escrito lá em Efésios, né? Eu botei aqui, vocês podem ver, eu coloquei aqui o versículo de Efésios, e estou, inclusive, explicando como é que a gente lê esse versículo aqui, Efésios capítulo 2, do verso 8, do verso 9. Eu acredito que seria isso que ele deveria fazer. Já que ele vai falar, então, que é a fé que vem de Deus, e o que vem de Deus não é a graça, né? Porque o versículo está falando sobre você não é salvo por obras, mas você é salvo pela graça, de graça. Mas, enfim, dá uma olhada depois nisso. Agora, olha só, ele poderia ter aberto também no livro de Hebreus, que fala sobre a fé, e explicar quais são os elementos de fé que estão ali, né? Do passado, que você não assistiu, é do presente que você não vê, é do futuro que ainda não se realizou. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui agora, já vou passar para a Roseli, tá vendo aqui um monte de coisa que eu escrevi aqui, é só para você ter como exemplo uma coisa. Vocês não acham que seria razoável uma escola bíblica, se o professor vai falar de fé, que ele abra a Bíblia e fale alguma coisa sobre a fé, com base no que está na Bíblia? O que você acha disso, Roseli? Eu acho que, na verdade, ele quer que as pessoas tenham fé no que ele está dizendo, no que ele está falando, que acreditem naquilo que Gedeuti está expondo ali, que não duvidem disso. Eu acho que é essa que é a questão. Talvez seja isso que ele esteja querendo dizer. Mas vou dizer uma coisa, olha, Gedeuti, ele está tão desacreditado, a Igreja Cristã Maranata está desacreditada, porque essa doutrina, ela tem sido desmascarada, e não é só por esse canal, tem vários irmãos e pastores aí abrindo o canal, estão expondo também essas contradições da doutrina da Maranata com a palavra de Deus. Então, de fato, não tem como ter fé no que Gedeuti está falando, e fica cada vez pior ainda. Quanto mais ele tenta remendar as coisas, pior fica. Se ele ficasse calado e só pregasse ali o que está escrito ali em Hebreus, pregasse o que está nos evangelhos, pregasse a palavra de Deus simples e verdadeira, um evangelho genuíno, mas isso passa longe da Maranata.
Isso aí não interessa para eles, porque tudo que está escrito nos evangelhos, tudo, as palavras de Jesus, depõem contra a seita Maranata. Ok, Roseli. Joaquim, diga aí, o que você acha aí desse tipo de exposição nessa escola bíblica? Judeti, ele não está falando de fé, né? Ele está falando de fideísmo, né? Fideísmo é fé na fé de alguém. Então, os pastores da Maranata, com todos os membros, eles têm fé na fé do Judeti. É tanto que a gente está falando desde o início, né? O jargão, o Senhor mostrou, o Senhor revelou, orientação do Senhor, orientação do presbitério, um anjo mostrou, veio um anjo. Então, é tudo fideísmo. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. E a fé cristã, ela é tão forte que ela supera até o medo de morrer. Ela supera até o medo da morte. É a fé cristã. Hoje vai ter uma fogueira na cidade. Quem vai morrer é os cristãos. Eles não têm medo. É tanto que os textos, né, os historiadores dizem que os cristãos iam para as arenas, né, eles iam sabendo do resultado daquele sacrifício, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo, né? E Judeti, ele foi infeliz, porque Judeti não tem fé em Jesus Cristo. Ele não crê em Jesus Cristo. É tanto que ele nega Cristo desde quando ele arrumou essa confusão na presbiteriana, ele arrumou essa rebeldia na presbiteriana, ele não tem fé em Jesus Cristo. Como todos os pastores da Maranata são fideístas. Eles creem no que crê em Judeti. E é tanto que eles não podem discordar do que crê em Judeti, porque senão eles estão fora. Então a nossa fé é em Jesus Cristo. A fé deles não é fé em Jesus Cristo, é fé no que o Judeti pensa. É tanto que eles não têm coragem, pastor Solo, de consultar um texto histórico que venha falar de Maranata, um livro, não tem coragem de ler a palavra de Deus, por causa do fideísmo impregnado no coração deles, e eles se tornaram covardes a ponto de negar a fé genuína em Jesus Cristo. Né? Infelizmente, a seita Maranata, como uma grande quantidade hoje de denominações, mataram a fé verdadeira e se aliaram a tantas coisas que no final juntou todo mundo para louvar o anticristo no grande dia. Ok, bom, vou passando aqui, tá? Coisas que eu achei interessante destacar. Como não poderia deixar de ser, Judeti, ele ataca a religião de um modo indiscriminado, ou seja, ele aponta para tudo aquilo que não é a igreja Maranata, de um modo genérico, como se ele conhecesse todas as igrejas, como se ele conhecesse todos os grupos religiosos, e tudo fosse a mesma coisa. E ele diz o seguinte, que as pessoas religiosas que creem em bobagem, tanta bobagem, e ele complementa, não é possível que uma pessoa normal esteja crendo nisso. Mas é crendo nisso exatamente o que, Judeti? Então ele não especifica o que é, qual é. Por exemplo, quimerismo. É possível que uma pessoa acredite numa doutrina de quimerismo, se isso não tem na Bíblia? Quinta medida. Então, quer dizer, as pessoas, quando a gente fala, a gente dá o exemplo aqui, por exemplo, né, olha, Jesus vai voltar na quarta trombeta. Cadê o versículo bíblico que diz isso? Mas as pessoas acreditam, porque eles dizem que é verdade, porque eles ficam associando uma coisa com a outra, dizem que sangue é espírito. Não tem na Bíblia, irmãos. Não tem na Bíblia. Isso aí eles criaram, eles inventaram, e eles fazem um esforço para fazer isso parecer ser bíblico. Mas não tem na Bíblia. A Bíblia não diz isso, não tem nenhum texto bíblico que fala isso. Tá certo? Mas ele diz assim, não é possível que uma pessoa normal esteja crendo nisso. Dá a impressão, então, de tudo aquilo que é falado em todas as demais igrejas, que tudo é religião, não é? E as pessoas estão acreditando só em bobagens. Agora, na Maranata, não, né? Você tem esse monte de coisas que você não sabe de onde veio,
e nem para onde vai, e isso não é uma bobajada não, né? Então, é só o que os outros falam é bobagem, mas ele não diz o que é que os outros falaram que é uma bobagem. Mas, assim, e ele ainda ousa a falar sobre o que agrada a Deus. Olha só o que agrada a Deus, segundo Gedeuti. Isso não agrada a Deus, ele está se referindo à religião, né, mas não diz o quê. Né? O que agrada a Deus é a luta que o homem trava para sobreviver. Como assim? O que agrada a Deus é a luta que o homem trava para sobreviver. O que eu tenho observado é a luta da Igreja Maranata para sobreviver. Então, quer dizer, contaram tantas mentiras, como o Joaquim falou, desde a fundação. A história da fundação da igreja é uma mentira que vem sendo sustentada aí por mais de 50 anos, e eles não contam a história verdadeira para os membros, né? As pessoas que sabem a história da Maranata sabem por meio dos nossos canais, por meio de outros canais que já revelaram qual é a história verdadeira, por meio do livro do Joel Brinco. Mas então eles sustentam diversas mentiras e então é uma luta para sobreviver com a base na mentira, né? Então é isso que agrada a Deus, mas aí eu te pergunto, meu irmão, se você já leu a Bíblia uma vez, o que você acha que agrada a Deus? Por exemplo, amar a Deus e ao próximo, não seria isso que agrada a Deus? Se Jesus falou que estes são os 2 principais mandamentos e que substituem toda a lei e os profetas, será que não seria isso que agrada a Deus? Mas eles não amam o próximo, tanto é que eles processam pessoas, processam ex-membros. Eles dizem para você não se reunir com um ex-membro, para você não entrar na casa dele, para você não perdoar um ex-membro. É um anti-evangelho. Aí você vai me dizer, então, que Jesus traz 2 mandamentos e não é cumprir os mandamentos de Jesus que agrada a Deus? É tentar sobreviver, é isso que agrada a Deus? Falar a verdade, não é isso que agrada a Deus? Abandonar o pecado, não é isso que agrada a Deus? E vejam bem, humildade não agrada a Deus? Será que é a soberba que agrada a Deus? Então, quer dizer, frutos de arrependimento, mostrar frutos de arrependimento, ofendeu o Lucas Procópio, ofendeu a Vera Lúcia, ofendeu o cozinheiro, ofendeu a mulher que disse que era para terminar o culto na hora, sugeriu, ofendeu todas essas pessoas, nunca se arrependeu. Será que arrependimento, humildade, verdade, perdão, não são essas coisas que agradam a Deus? Então, eu fico me perguntando aqui, que evangelho é esse? O que afinal de contas? Como é que ele vai dizer para você que agradar a Deus é tentar sobreviver? Ele devia mostrar o texto bíblico que diz isso. Olha, o que agrada a Deus é você tentar sobreviver. E tentar sobreviver com base em mentiras? É isso, Roseli? Eu acho que é isso mesmo. Aqui a Maranata está fazendo isso, né? Ela está tentando, está se agarrando aí de tudo quanto é jeito para tentar ainda conseguir ainda um mercado ali para ela. Só que esse produto aí está aí na prateleira há 56 anos, né? E tá difícil, viu, das pessoas comprarem esse produto, né? Quem já comprou, já levou para casa, já acostumou com ele, tá lá agarradinho com ele, né? Não solta esse negócio aí, porque acha que nós não tem pão de ir, nós não tem pão de ir. Então fica difícil mesmo, né? Mas olha, eu acho bem complicado alguém hoje em dia levar um produto desse para casa. Eu acho bem complicado. Hoje em dia nós estamos numa outra configuração bem diferente daquela de 50, 40, 30 anos atrás. Eu sempre falo para o Solo, se na nossa época tivesse um canal como esse Maranata Natima, cheio de informação, um site como o site Celeiros, com vários textos ali, tudo bem explicado. Jamais nós teríamos ficado 20 anos na Maranata, nem 10, talvez nem 5, ou nem entrasse. Então tem muita gente que eu sei que também não está entrando na Maranata, não está indo na Maranata, e ela está ficando cada vez mais famosa. E eu achei bom dela ter processado aquele irmão lá que fez um vídeo sobre as igrejas mais perigosas do Brasil, incluindo a Maranata. Né? Por quê? Porque agora a Maranata ela está ficando famosa. Eu vi nesse vídeo alguém falando assim nos comentários: não sabia que a Maranata era uma seita. Eu sempre escuto os louvores, tal, as músicas,
né, passo na frente, pensei em visitá-la, mas eu não sabia que era seita, tá vendo? Agora a Maranata, ó, tá ficando famosa, né? E vai ficar cada vez mais. Quanto mais eles processam os irmãos, mais famosos eles ficam. Quanto mais eles processam, principalmente esses grandes canais, mais famosos eles ficam. Mas eles estão tentando aí se agarrar de tudo quanto é jeito, porque a gente sabe que é só uma questão de tempo mesmo, que a Maranata, né, vai continuar, pode até ser, mas ela está minguando e eles ficam aí inventando que está crescendo, não sei como. Só se for que nem rabo de cavalo, para baixo, né? Joaquim, diz aí, então, o que agrada a Deus é tentar sobreviver? Na visão do Jureti né? Na visão do Jureti esquece que se você olha para o seu irmão, ele está totalmente em situação de miséria, infortúnio, e você fecha os olhos para aquilo, né, Jureti? Igual aquela irmã lá de Flechal, que foi pedido pelo menos o resto de material que estava no presbitério para construir uma casa para ela, que a casa dela estava praticamente condenada em Flechal, pessoal, aqui em Cariacica. É por isso que o povo de Cariacica está queimado com o Judeti. A palavra dele é não. Aqui não. Aqui não. Aqui não é lugar para fazer bondade para ninguém. Então o que acontece? Judeti, deixa eu te explicar para você. Aqui, ó, olha aqui nos meus olhos aqui. O pessoal não usa mais enceradeira para casa. O pessoal não usa mais telefone fixo. Também não usa. Lemos motorrádio a pilha? Também não usa. Não usa não. Sabe aqueles antenão de cima da casa, aquelas antenas que pareciam mais uma bacia? Também não usa. E você só tem isso para vender. Seu supermercado só tem isso. Coisa que você trouxe lá de 1900 e carteirinha. Que lá na época era um bambambam. Lá na época, a dona que tinha uma enceradeira era a chefa da rua, sabe? Que tinha um telefone fixo, então era coisa. Um fogão a gás, então era um negócio. Jureti, você só tem coisa velha para vender. Você imagina que alguém quer comer alguma coisa no seu restaurante. Você é o dono do restaurante. Aí chega lá, topa sopa de minhoca. Né? Sopa de minhoca, porque não tem condição um trem desse. E você quer vender o que pro povo? O que o povo quer comprar no seu supermercado de heresia? O povo tem fome, Judeti, mas fome de verdade, fome de justiça, fome de Jesus. E você fica, e as igrejas, e as religião, e não sei o que lá, e só encontra aqui nada, Judeti. Ok, Joaquim. Opa, Joaquim hoje tá animado, hein? Mas vamos lá, vamos em frente. Olha só, Gedeuti ser contraditório não é novidade para ninguém, especialmente para nós que acompanhamos aquilo que ele tem ensinado e acompanhamos a sequência e prestamos atenção no que ele fala. Mas olha só por curiosidade mesmo, né? Ele fala uma coisa bem interessante, porque ele quer dizer que não existe mais intermediários entre Deus e os homens, né? Então ele diz assim, olha, quando ele diz isso é porque ele não creu em Jesus, porque Jesus é o único caminho, e a palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, quer dizer, você não pode botar uma pessoa entre você e Deus. Você não pode pôr para você ir a Deus, não. É você que vai diretamente a Deus. E eu achei bem interessante aqui, porque ele se esqueceu que ele disse que quem não frequenta a escola bíblica dele não vai ser arrebatado na quarta trombeta. Então, ele colocou a escola bíblica dele, que é ele, que é o único professor, colocou entre o homem, o membro e Deus. Ou não? O que você acha, Roseli? Gedeuti é bem interessante mesmo as coisas que ele fala, né? Hoje ele resolveu pregar
Então, não existe mais intermediário entre o homem e Deus, mas existe sim. Existe a obra Maranata, é ela que tem, porque nós não temos para onde ir, não, é a obra que salva, é a obra que é o único lugar onde há salvação, o resto é mescla, o resto é cristianismo. Os nossos pastores, eu vi várias vezes eles falando, o nosso pessoal, eles estão dentro desse cercadinho aí, estão dentro desse quadradinho aí, e está aí pregando que não existe mediação. A Maranata é a mediadora. A Maranata, sabe, outro dia eu perguntei, Saulo, o que será que o Gedeuti é? Ele não é calvinista, não é arminiano, o que será que ele é, afinal, né? Como que será? Uai, ele é a obra. Você tem que crer na obra. Você é salvo, não é uma vez salvo, sempre salvo, nem é pela graça. Você é salvo é pela obra do Gedeuti. Ele é o mediador, é ele que é o intermediário entre você e Deus. Então, meu querido, se você está aí dentro da Maranata, você tem sim um mediador, você tem um intermediário entre você e Deus, que é a seita Maranata, representada por quem? Quem é o dono? Gedeuti Gueiros. É isso mesmo, Joaquim? Lastimável, né? A irmã Roseli hoje está pegando pesado, mas é isso mesmo, Roseli. Engraçado que nós lendo aqui Mateus, né? Mateus no capítulo 11, né? Versículo conhecido, né? O jugo de Jesus Cristo. Aí você vê lá no capítulo 29 do Mateus 11, está dizendo, uma parte dele, e aprendei de mim. Jesus falando, tá? Não é aprender com o pastor Saulo, que a irmã Roseli, nem com ninguém, não. É aprender de mim. Aí eu pergunto aos irmãos da Maranata, vocês estão aprendendo com Cristo? É isso mesmo? Com Cristo? Um pouquinho antes você está falando, tomai sobre vós o meu jugo. Aonde vocês andam? Onde vocês andam? Vocês têm coragem de falar do evangelho que estão aprendendo com o Gedeuti? Vocês têm coragem? Pastor Saulo, lastimável, mas o Gedeuti e toda a liderança da Maranata tem culpa, tiraram o desejo dos irmãos de saírem para falar do evangelho. Só uma meia dúzia, né? Uma meia dúzia com violãozinho, igual o Marcelo Ferreira, lá na Praia da Costa 4, porque ele está desesperado, né? E agora toca um chifre lá no meio da rua, como se fosse um berrante e tal, e a Maranata, e vem Jesus, e não sei o quê. Marcelo, isso não resolve, Marcelo. Sem Bíblia não resolve, filho. Tem que comer a Bíblia, tem que aprender com Cristo, tem que ser humilde, tem que prestar conta com Deus. Isso não resolve. Uma igreja para quase 500 pessoas, não está dando 20 e 30 de manhã, pastor Saulo. O desespero tomou conta. Não sei se você vai falar agora da lambança com eles no marketing aqui no Espírito Santo. Eu acho que vai deixar para o final, né? Então o que acontece? O desespero. Porque eles não estão aprendendo com Cristo. Eles estão aprendendo com Gedeuti. Aí o cara entra e sai, entra e sai, entra e sai. E nada. Eu estou com o diácono no privado, que ele falou, o que tem que fazer é mandar 60, 70 contribuição do CPF, mandar para ele calar a boca dele. O diácono falou comigo, tá? Pra calar a boca dele, porque ninguém aguenta a encheção de saco desse povo. Usou esse termo, tá? Usou esse termo. E deixa se virar lá. Vocês querem isso, nós faz isso. Virou empresa mesmo. Agora Luiz Eugênio, agora é céu. Agora o Júlio é céu. Então agora acabou, meu. Virou empresa mesmo. Então, vocês estão ajudando empresa. E pergunta quanto o Luiz Eugênio está ganhando. Hein? Qual o salário do Luiz Eugênio? Vocês estão pagando, irmãos. Além de estar pagando o Isaías Diniz, do escritório dele, para
para ficar caçando, porque eles ficam caçando no Facebook, né? Que eles ficam precisando de dinheiro, fica caçando gente para processar no Facebook. E pergunta o salário do Luiz Eugênio, salário, Danielzinho. Pergunta o salário, você vê. Vocês têm coragem? Pergunta. É uma vergonha. Joaquim, inclusive, se você ler no Estatuto da Igreja Cristã Maranata, nós temos 2 vídeos sobre o Estatuto, inclusive no canal, mas diz lá que o CEO, que seria o Luiz Eugênio, ele tem direito a um salário equiparado a instituições que operem no mesmo nível da Maranata, ou seja, multinacional. Então, pelo Estatuto, o Luiz Eugênio, ele pode ter um salário equivalente ao presidente ou ao secretário executivo de uma multinacional. Agora, infelizmente, ninguém vai saber qual é o salário do Luiz Eugênio, porque não existe prestação de contas. Se tivesse, as pessoas saberiam. Mas deixa eu passar adiante aqui, viu, irmãos? Olha só. Aqui, mais uma contradição, e eu achei essa bem interessante de comentar, porque é o seguinte, hoje, como ele resolveu pregar hoje, e ele trouxe, então, a figura do Velho Testamento sobre o sacrifício do Cordeiro. Então, ele diz aqui, ó, e quando ele entra no Santíssimo, né, então, aqui, o sacerdote, a figura do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, passava as cortinas que separavam o lugar santo do lugar santíssimo. Então, ele próprio falou, olha só, isto aqui é um sentido figurado, tá certo? E hoje então, o sacerdote no Velho Testamento passava na cortina do santuário e hoje as pessoas da igreja passam, então, pelo sangue de Jesus. E ele diz mais aqui, ó, o sangue no Velho Testamento era o sangue de animal. Então, ele está usando aqui sentido figurado, mas na EBD da semana passada, se fosse uma EBD, assim, de muito tempo atrás, não, mas foi na da semana passada, ele disse que quem faz isso, quem fica trazendo sentido figurado do Velho Testamento para as práticas e as doutrinas da igreja é o diabo, é Satanás. Ele falou isso, lógico que ele usou a palavra adversário. Querem ver? Eu trouxe para cá, para o texto que vai estar, inclusive, lá no site Celeiros, o que ele disse na semana passada. Então, ele disse o seguinte, a doutrina foi o grande, vamos dizer, o alvo do adversário. Adversário é Satanás, porque eles não falam, eles não podem pronunciar o nome de Satanás. Eu acho que o próprio Satanás deve ter proibido. Olha, vocês não falam meu nome não, hein? Senão eu vou apertar vocês aí. Deve ter sido alguma coisa assim, porque não é possível, né? Então, o adversário. E isso aí foi devagar. Foi entrando devagar o quê? O que foi entrando devagar? Exatamente as figuras do Velho Testamento na igreja, olha só. Mas eles começaram a trazer para o Novo Testamento, para a igreja, aquilo que eram os simbolismos. Entenderam, irmãos? Nesta EBD, ele falou de um simbolismo do sumo sacerdote, do santuário, da cortina, do cordeiro sendo morto, do sangue aspergido. Ele usou o sentido simbólico, figurado, mas ele está dizendo que isso é coisa do diabo. Semana passada ele falou que é coisa do diabo. Olha só que coisa, né? Então, começaram a trazer para o Novo Testamento, para a igreja, aquilo que eram os simbolismos. Eram só simbolismos do Velho Testamento. Não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Aí, como é que ele falou, então, agora? Se não tinha valor nenhum. Agora, vejam só o que ele falou semana passada. Quando Jesus assume aquela posição, ele passa a ser o sumo sacerdote. Então, a igreja não precisava mais de simbolismos, ela não precisava mais de rever o sacrifício de Jesus através de ritos. Irmãos, vocês entenderam? Gedeuti, nesta semana, falou sobre um rito que era do culto levítico. Ele citou e disse que aquilo era figurado, era simbólico, e na semana passada ele falou que isso era uma coisa do diabo. Então, meus irmãos, olha, que coisa, o que você acha disso, Roseli? Faz sentido para você a pessoa falar uma coisa uma semana e na outra mudar completamente assim o discurso? Eles são bem incoerentes mesmo, né, Gedeuti principalmente, mas eu vou dar uma dica aí para Gedeuti. Gedeuti, agora suas mensagens estão aí no site Celeiros.
Então, antes de você ir para EB Doida, você dá uma olhada, entra no site, veja o que você falou semana passada, semana retrasada, tá tudo ali, para você não ficar fazendo esse vexame aí, né? E não tem como negar, a Maranata, a seita, ela está baseada, sim, nos simbolismos do Antigo Testamento, não tem como. Né? Até eu me lembrei daquela festa das trombetas, não é? Que tem lá isso é Levítico, que fala dos sacrifícios, festa das trombetas. E o que eles estão fazendo agora? Trombetas e festas, né? Então eles só inverteram. Então eles realmente eles são apegados a esse negócio de simbolismo. Na minha época eles diziam que o altar, né, aquele púlpito, é um altar. E aquilo ali tinha uma revelação, porque a toalha, as franjas, a flor não podia ser plantada. Agora não, já desrevelou tudo, né? Agora a flor pode ser plantada, enfim, né? Tinha até esse negócio que não podia tocar ali no altar, né? Chegar um obreiro, um jovem, não podia ficar pegando na flor, tirando ela dali, no vaso de flor, como se fosse uma arca aquilo ali, se tocar vai morrer fulminado ali. Então, são tantas coisas que incutiram na cabeça dos membros, baseado em quê? No Antigo Testamento, baseado no Antigo Testamento. Hoje eu vi o Gilson também falando sobre Balaão, da igreja de Pérgamo. Eu falo, gente, né? Balaão, o que ele fez? Lançou maldição. E a Maranata, o que ela faz? Ela lança a maldição. Essa é a artimanha dela, é amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar aqueles que saíram. Não tem como negar isso. Gedeuti, ele realmente tem entrado em contradição. E fica a dica aqui, Gedeuti, procura, dá uma olhada no site Celeiro, está tá ali, todas as suas falas, né, tudo digitado ali, bem bonitinho. Consulta, porque assim você não fica entrando em contradição. Aí semana que vem você vai dizer que aí volta lá dizer que aquilo é do diabo, aliás, do adversário, né, que não pode dizer que é do diabo. Então são essas coisas aí, né, que Gedeuti faz, é entrar em contradição, e isso mostra o quê? Que eles estão cada vez perdendo a credibilidade, e isso é que traz esse descrédito cada vez maior para a seita Maranata. E é interessante, Roseli, porque ele estava querendo dar de exemplo o fato do padre usar uma roupa sacerdotal. Agora, diga aí, Joaquim, então agora o Marcelo Ferreira ficar tocando chifre de boi aí como se fosse chofar, então isso não é um simbolismo? Que doideira é essa? Com certeza que é um simbolismo, com certeza. Primeiro, ele não sabe nem qual é os toques do chofar. Porque aqui as igrejas, né? O pastor José Ricardo, né, meu amigo, ele fala que é as evangelicadas, né? Evangelicada. Né? Um abraço, pastor José Ricardo, a irmã Dora, né? Ele diz, né? A turma da evangelicada. Esse tal de tocar chofar, quem torce esse trem é a turma da Missão Tempo Integral, Visão Celular, pessoal de um ramo da Batista aí, que foi que seguiu o Renê Terra Nova. Eles têm viagem a Israel, traz chofar, e aquele negócio, e derrama azeite, tem um pouco de Gedeuti tá nessa bagunça toda. Entendeu? Porque agora o Marcelo já saiu pra rua, já tocando esse trem, e gritando, tá? E ouvir Marcelo gritando na rua, tem que correr, gente, tem que correr. Entendeu? E Marcelo sobe tem vídeo aqui do Marcelo subindo em cima do banco da praça, gritando, saltitando em cima do banco da praça. Gente, Marcelo precisa de ajuda. Não tem condição um trem desse. Não tem condição, rapaz. Marcelo, um cara bom do jeito que é. Marcelo tá precisando de ajuda. Marcelo subindo em cima do púlpito. Maranata! 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 O Senhor Jesus vem e toca chofar. Tem um trem errado. Tem um negócio errado com Marcelo, gente.
Tem um negócio errado com o Marcelo. Aí Marcelo vai para a reunião, vê Jesus goleiro, vê anjo descendo em cima da cabeça de ti, vê... Rapaz, o negócio virou uma bagunça. Que negócio é esse, gente? Eles não podem ver Judeti que começa a ouvir um anjo. Eu vi um anjo. Eu tenho certeza que eu vi. Esse dia eu coloquei até no Facebook o Magnólio lá da Praça Nossa, né? O Magnólio da Praça Nossa gritando: meninos, eu vi em cima da foto do Marcelo, que não tem condição, Marcelo. Não tem condição, meu irmão. Tá difícil, tá? Tá difícil. Fácil não tá não, viu? Mas vamos lá, olha só. Tem uma coisa que, eu vou pular aqui, irmão, mas isso vou deixar no site Celeiros, né, onde ele fala sobre o Espírito Santo ser sangue de Jesus, aí eu falo exatamente sobre as heresias que foram introduzidas, porque o Pedro fala que essas pessoas que são falsos profetas, que são falsos mestres, eles inventam histórias, então, quer dizer, mas você pode ler lá depois, tá? Outra coisa que eu achei interessante aqui foi ele apontar para a religião, que religião, no caso aqui, seriam as demais igrejas que não são a Igreja Maranata, e dizer que, olha só o que ele fala então das outras igrejas, que tem muita gente dentro da igreja que podia estar sendo batizado com o Espírito Santo, mas os líderes não querem. Então ele está querendo dizer o seguinte, que as igrejas que são as igrejas reformadas, essas pessoas todas poderiam estar sendo batizadas com o Espírito Santo, mas os líderes não querem. Então, por exemplo, Augustus Nicodemos não quer que as pessoas da igreja presbiteriana sejam batizadas com o Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes não quer que os membros da igreja presbiteriana sejam batizados com o Espírito Santo. Então, são os líderes que não querem. Então, ele está presumindo aqui uma má fé dessas pessoas. E por que é que ele presume a má fé? Porque ele diz o seguinte, porque se as pessoas forem batizadas com o Espírito Santo, eles não vão governar, e eles querem governar as igrejas. Então, eles têm que repudiar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não atrapalhe o governo deles. Meus irmãos, olha só, com toda sinceridade, eu acho que você que é da Igreja Maranata sabe muito bem que na Igreja Maranata, com este Espírito Santo que eles têm aí, quem governa é Gedeuti. Então, ele é um Espírito Santo que dá poderes a Gedeuti. Para quê? Para dizer que tudo que ele faz vem de Deus e que você tem que aceitar. A verdade é essa, né? Então, ele diz que os outros querem governar, mas o que eu vejo é ele governando, mas a diferença é que os outros não estão dizendo que o que eles fazem foi porque receberam uma revelação de Deus para fazer. Então, eles dizem, então, que eles estão conduzindo as igrejas com o ensino bíblico. Agora, Gedeuti não. Então, eu vou mandar você passar o link. Por quê? Porque Deus revelou. Então, agora nós vamos levantar o Wilson Calduro como pastor. Por quê? Porque Deus revelou. Agora, este batismo com o Espírito Santo que erra desse jeito Então, afinal, quem foi que governou quando levantou o Wilson Calduro como pastor? Quem é que estava no governo? Era Deus? Era o Espírito Santo? Era a revelação? Ou era a pessoa que levou o nome dele e disse assim, esse aqui pode ser pastor, esse aqui é gente boa. Então, vejam, o que me parece é que esse negócio esse discurso de batismo com o Espírito Santo é só para permitir que Gedeuti seja dono, mas escondido atrás de um discurso que é Deus que está comandando. É o que me parece. O que você acha, Roseli? Olha, Deus não está comandando nada aí dentro da Maranata. A gente já deixou isso bem claro. Quem governa aí é Gedeuti Gueiros. Ele é o dono, é ele que está à frente, ele é o iluminado. E ele trouxe isso para a igreja, esse carro-chefe, né, de batismo com o Espírito Santo, essa coisa sobrenatural. E ele sabe que as pessoas gostam de coisas sobrenaturais, né? Isso atrai as pessoas, né? Não sei se ainda tem quinta-feira tal do culto da ovelha, que fica lá aquele show de visão lá, e espremendo as pessoas para ter visão e tudo mais e tal, né? Então ele fica aí com esse show aí também de revelação, de Espírito Santo, né? E ele também, ele é tão dono que ele também se apossou do Espírito Santo. O Espírito Santo só age dentro da Igreja Maranata.
só dentro desse quadradinho, porque Gedeuti tem o governo dele. É ele que eles pegam a Bíblia, abrem lá e falam, ah, pronto, fui batizado. Não, não fui. Né? Então, irmãos, na onde que está escrito na palavra de Deus, alguma coisa que remeta a isso, que se você for batizado com o Espírito Santo, você tem que consultar a Bíblia, abrir aleatoriamente, assim, isso não tem. Olha o Novo Testamento, leia, né? Eu já li e reli várias vezes o Novo Testamento, as cartas, Atos dos Apóstolos, não tem nada disso. Ah, vou ver aqui se eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Então, irmãos, é tanta invenção, é tanta invencionice, mas eu fico assim, sabe, eu dou os parabéns pro Gedeuti, porque eu vejo que ele, né, com essa idade dele, 92 anos, parece que agora em outubro vai fazer 93, e ele continua sendo criativo, ele tem se superado. Parabéns, Gedeuti, gostei dessa história aí, né, agora, como é que é? É o Espírito Santo, é sangue é o Espírito Santo, e por aí vai, né, cada domingo ele inventa uma coisa, né. Joaquim, fala então para nós aí, o Hernandes Dias Lopes, ele não quer que as pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo porque ele quer governar a igreja, é isso mesmo? Até que eu assisto as pregações do pastor Hernandes, é até bom, né, que os outros irmãos assistam aí para poder, pelo menos, limpar um pouco da mente que o senhor mostrou do Gedeuti. Mas, pastor Saulo, se o senhor me permite, eu queria fazer uma reflexão. Se o senhor me permite, nosso tempo está avançado. A palavra de Deus fala em Gálatas 5, capítulo 17, diz que a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas aí o apóstolo fez, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito, nós vamos descobrir agora quem venceu na Maranata. Qual que cobiçou mais? Se é o Espírito ou se é a carne. Vamos lá. As obras da carne são manifestas, nas quais são prostituição. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe o nome do pastor, ninguém sabe o fim que deu, e ele continuou dando aula. Tá? Lascívia. O outro que eu conheço desejou a mulher do outro, abandonou a família, hoje está lá no norte, lá, e a mulher dele está aqui com o filho. Tá? Idolatria. Obra. Feitiçaria. Esse monte de mentira de ti é rebeldia contra Deus. Rebeldia é feitiçaria. Inimizade. Dissensão, heresia. Agora vamos falar, né? Se a obra de Gedeuti é do Espírito, então vamos lá falar dos frutos do Espírito. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade. Gedeuti é caridoso. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é tudo do Gedeuti. Maravilha. Como ele disse no áudio dele, né? Falou mal da obra, né? O avião caiu, deu diabetes, morreu de câncer. É o que ele desejaria. Essa é a obra do espírito imundo que há nessa seita. Ok, Joaquim. Olha só, eu acho que eu vou ter que pular aqui. Tinha tanta coisa interessante. Gedeuti atacou o cristianismo, né? Como sempre. Ele falou de uma religião de benefício pessoal, mas eu assim, que eu saiba, tem líderes aí na Igreja Maranata que não pagam inscrição, que ficam em chalés, que são servidos pelos copeiros e copeiras e tal, e os membros não, o membro tem que pagar a inscrição, mas eu deixei tudo anotadinho aqui para você ler depois, né? Gedeuti admitiu que razão é necessário, eu notei também aqui, ele falou sobre massacre da religião, né, e ainda perguntou, esse é o seu Deus? A religião que massacra pessoas? Irmãos, eu anotei aqui uma série de coisas aqui, olha só, uma mulher foi humilhada publicamente em um EBD porque sugeriu que o EBD terminasse no horário marcado, ela foi massacrada. Um cozinheiro foi exposto publicamente em um EBD porque Gedeuti não gostou do cardápio, foi massacrado.
Um músico foi humilhado em um seminário porque Gedeuti não gostou da condução do louvor. Esse caso foi parar, inclusive, na justiça. Esse músico foi massacrado e ganhou na justiça. Um casal que estava com o casamento marcado e teve a cerimônia cancelada às vésperas pela Maranata. Esse caso também foi parar na justiça, o casal ganhou o processo. Lucas Procópio foi humilhado publicamente numa EBD porque fez um comentário num vídeo da ICM. Vera Lúcia Lovati também foi humilhada na ICM porque fez um comentário também dizendo que o Castelo Forte era cantado já pela Presbiteriana e não depois pela Maranata. Então, enfim, né, eu faria essa pergunta para Gedeuti também. Tantas pessoas que foram massacradas, inclusive na igreja local, que não tem tempo para nós mencionarmos aqui. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse o seu Deus, irmãos? É esse o seu Deus? É o Deus que faz isso com pessoas, que processa ex-membros, que fica processando o canal dos outros aí só porque citou a Igreja Maranata, num estudo teológico? Então, quer dizer, é esse o seu Deus? Eu faço a mesma pergunta de Gedeuti. Gedeuti fala da dissociação da palavra, e então eu vou ter que pular, irmãos, porque não temos mais tempo, né? Ele fala que, né, sobre mudança. Eu pergunto, quem continua na Maranata quer mudança? Ele fala que é fácil mudar de religião, mas não é fácil mudar de vida. E, irmãos, eu concordo com ele que não é fácil mudar de vida, mas sair de uma seita também não é fácil não, tá? Eu anotei tudinho aqui para vocês. Falou sobre certeza de vida eterna, e eu me lembrei que ele próprio teve um sonho, né, sobre como será o seu final. Ele próprio contou o destino dele, não é? E você tem certeza de vida eterna seguindo pessoas que mentem? E aí, isso não importa para você? Mas vamos lá, eu vou ter que pular aqui, vamos para a parte final, tá? Joaquim, agora preste atenção porque vamos precisar aí da sua colaboração. Mas o Josias Júnior, ele veio e ele falou o seguinte, olha, põe isso na cabeça, você não vai assistir o Trombetas e Festas, você vai participar dele. Entendi, você vai participar, né? A sua participação é levar as pessoas para assistir, essa é a sua participação. E quem sabe você vai limpar o lugar, quem sabe você vai ficar aí servindo de segurança, de brigadista, né, de copeira, quem sabe você vai servir aí para trabalhar em hospedagem, em transporte. E agora, vou dizer que as pessoas vão participar, a sua participação é fazer número e arrumar gente para poder assistir Gedeuti. Essa que é a sua participação. Me perdoem, irmãos, mas essa é uma verdade. Eles vão usar você para levar pessoas para assistir o Trombetas e Festas. É isso. E, irmãos, e ele veio, então, aqui, Josias está com um caça inscritos aqui absurdo. O ano passado nós saímos de 600 mil para mais de 1 milhão de inscritos no nosso canal do YouTube. Nós estamos com mais de 1.200.000 inscritos no YouTube. Então, todo aquele trabalho, você pegou um táxi, pegou um Uber, você está no ônibus sentado com alguém, você põe na capa do seu celular o QR Code, é o mesmo QR Code do canal do YouTube, e aí o que ele diz? Aí você vai e mostra para a pessoa que está ao seu lado, terminou a viagem ali do Uber, olha, inscreve aqui no canal, olha, você está fazendo a viagem do Uber e quer fazer o motorista se inscrever no canal. Ele diz mais, olha, então se inscreve no canal da minha igreja, nós estamos divulgando o evangelho. Que evangelho? Evangelho sem perdão, sem amor, sem graça, sem misericórdia? Sem arrependimento? Não tem evangelho nunca num lugar desse, tá certo? Tem ativismo religioso, mas vamos lá. Aí ele continua, vai lá, se inscreve, parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, e olha o absurdo. Ele diz assim, ó, na sua sala da faculdade, todo mundo está inscrito? Por que não? Então vai lá na sala, passa para todo mundo, se inscreve aqui. É um trabalho que nós estamos fazendo. Assiste o Trombetas e Festa. Irmãos, o chicote vai começar a bater no lombo dessas pessoas. Mas olha só, o que eu queria fazer uma observação, eu já passo para você, Roseli. Meus irmãos, nós temos, né, canais no YouTube, como esse, é o canal Manaim, e vocês já observaram que nós não nos importamos com esse negócio de inscritos? E que, inclusive, nós temos vídeos que o número de visualizações é maior do que o próprio número de inscritos.
Vocês já notaram isso? Porque, meus irmãos, olha só, o que é que importa? Importa é que a pessoa tenha acesso e que ela assista o vídeo porque ela acha que o conteúdo é interessante, ou o que importa é você ter um número de inscritos lá para mostrar para as pessoas. Eu tenho 1.200.000. Aí, quantas pessoas estão assistindo a sua EBD? Ah, tem 30 mil pessoas, então tem alguma coisa errada. Não tem? 1.200.000 inscritos e ainda quer forçar as pessoas a arrumar mais inscritos, assim. Porque vejam bem, se alguém quiser se inscrever no nosso canal, por que ela faria isso? Ela faria isso porque ela assistiu o conteúdo, porque o conteúdo interessou a ela e ela quer ser notificada. Então, o inscrito não é para poder gerar uma receita, é porque ela quer ser notificada, ela quer acompanhar o trabalho daquele canal. Agora, então, qual é a ordem certa? Primeiro a pessoa, ela assiste o canal, e depois, se ela gostar, ela se inscreve. Mas eles querem fazer o contrário. Eles querem já forçar a pessoa. O camarada está ali dirigindo um táxi, um Uber. Inscreve aqui no meu canal, escreve aí no meu canal. Aqui o QR Code, inscreve aqui. Aí vai lá na faculdade lá. Ó, inscreve aqui no meu canal. Gente, olha só, você pode até falar, olha, nós temos um canal, @Manaim. Então assiste lá, se você gostar, você se inscreve. Não, eles querem forçar. Por quê? Porque o que importa para eles é números. Será que eu estou enganado, Roseli? Diz para nós. Olha, esses membros da Maranata merecem, viu? Todo ano eles merecem passar por isso mesmo, sabe? Porque, olha, é muita pressão e eles merecem. Parece que gostam disso, né? Tem gente que gosta de apanhar, de ser pressionado. Eu não gosto. Nossa, de jeito nenhum. Pela madrugada. Ninguém gosta de viver sob pressão. Mas esses membros da Maranata parece que gostam, né? Para você, membro da Maranata, adepto dessa seita, vou dizer uma coisa. Boa sorte, viu? Joaquim, e você? O que você está achando disso? Porque, inclusive, teve a questão aí da divulgação. Eles mostraram hoje que eles tomaram quase que o jornal todo da Tribuna com propaganda. Afinal, tem prestação de contas? Alguém sabe quanto é que eles estão gastando com propaganda? E se eles estão gastando uma fortuna com propaganda, quanto é que eles estão gastando com assistência fraternal aos membros, assistência social? Ou será que igreja é para ficar gastando com propaganda? O que você acha, Joaquim? Eu acho que eles estão só propagandeando, porque eles não são nem igreja, pessoal. Eles não ajudam ninguém, não fazem nada por ninguém. Esse pessoal não tem uma assistência num asilo, numa assistência com crianças carentes, não assiste ninguém, entendeu? Eles não gostam de pobre. Não gostam de pobre, né? Essa é a verdade. Isso está falando agora de inscrito, pessoal. Eu admiro Josias, 1.200.000 inscritos. 30 mil visualização. Aí passa para 1,5 milhão, 30 mil visualização. Passa para 2 milhões, 30 mil visualização. O Caio Modesto lançou o vídeo da Maranata. Parece que já estava 160 mil. Ele tem 1.400.000. 160 mil visualização. Né? O Judeti está sendo conhecido. Né? E isso é uma vergonha, porque os Judeti, eles não prestam conta a ninguém. Eu tô assim, eu creio, né, que o Ministério Público ele falou com toda certeza que é um absurdo o que a liderança da Maranata faz com os recursos da igreja. E eu não duvido, não. Deve ser de assustar mesmo, tá? Deve ser de assustar. E a forma, pastor Saulo, imagina assim, Tribuna, esses jornais aqui, hoje a informação que tem, os melhores clientes dos jornais do Espírito Santo é Maranata. Então pode escandalizar, sair escândalo, eles nunca vão falar que é da Maranata. Inclusive teve um senhor aí, ó, que era assíduo da Maranata, criado na Maranata, revelação, visão, que infelizmente tirou a vida da mãe. O jornal não falou nada, né? Agarrado dentro de igreja lá o dia todinho, entendeu? Cara fiel lá e tal, entendeu? E a mãe ainda foi velada lá. Então, quer dizer, ninguém fala nada. Então, os irmãos da igreja Cristã Maranata, ou Seita Maranata, estão financiando uma farra com dinheiro que deveria ser usado para cuidado fraternal e para proclamação do evangelho. Fora disso,
é só propaganda religiosa. E eu digo mais, quando uma igreja começa a fazer muita propaganda religiosa, o negócio não está bom. Não está bom, né? É como um corpo tá na tropaxia, como é que é? Um nome assim que dá, né? Fazendo um trabalho dos últimos preparos para o corpo para levar para o cemitério. Tira os gases, ele faz barulho, sai gás para todo lado. Essa é a seita Maranata hoje, gritando para todos os ventos, mas já está sem vida. Não tem vida mais. Acabou. Judeti, você é um fracasso. Acabou. Luiz Eugênio, acabou. Vocês são um fracasso. Ninguém mais engole vocês. Nem os membros de Cariacica engolem vocês mais. Olha só, eu tenho, Joaquim, Roseli, eu recebi algumas informações aqui e que, para que elas se confirmem, a gente precisa observar se vai haver alguma mudança no Estatuto da Igreja Maranata. Nós vamos acompanhar, parece que está havendo aí alguma movimentação ali das pessoas do Conselho Presbiteral mesmo. Eu não sei se Gedeuti sabe, né? Mas está havendo uma movimentação para que o próximo presidente não seja Alexandre Gueiros. Está havendo essa movimentação, mas para isso, se por um acaso o Gedeuti sabe disso, se ele tem conhecimento do que está sendo tramado aí, orquestrado, então tem que haver uma mudança no Estatuto da Igreja. Então nós vamos aguardar para ver se vão fazer alguma mudança no Estatuto, porque do jeito que está, o vice-presidente ele assume automaticamente. Não sei, talvez, né, quem sabe, eles criam aí, colocam o Gilson, como está sendo ventilado aí, Gilson está sendo ventilado para ser o próximo presidente da igreja. E quem sabe Gilson ficaria na presidência e o Alexandre Gueiros continuaria na vice-presidência, mas mandando, né, porque ele é o herdeiro legítimo, né, mas talvez eles precisem de uma pessoa que tenha um pouquinho mais de carisma com as pessoas, não sei, mas a gente vai ter que aguardar. E outro fato também de Cariacica é que me mandaram as fotos do evento de Cariacica, esse para preparação do Trombetas e Festas, e o coordenador de Cariacica não é o Daniel Moreira, pois se é verdade que é o Daniel Moreira estava sentado lá no meio do público, longe do grupo de pastores, ou seja, os pastores, a cúpula reunida e o coordenador da região afastado, ou seja, meio isolado. Será que ele está na geladeira? Roseli, você sabe de alguma coisa? Eu não sei, quem deve saber é o Joaquim. Agora, só bem rapidinho aqui, herdeiro legítimo mesmo, no meu entendimento, do Gedeuti é a Jurama. Jurama, começa aí a fazer a sua campanha, que você que é herdeira dessa empresa aí. E aí, Joaquim, o que você nos fala sobre isso, sobre essa movimentação ali no Conselho Presbiteral e sobre o Daniel Moreira? O Gedeuti, na realidade, ele está movimentando os cavalos de Troia dele. Os de perto. Os de longe ele não sabe, né? Ele está movimentando os caras que tá nas costas dele, estão movimentando. Vai para cá, vem para cá, tá. É tudo gente que está querendo aumentar as alças do caixão, Gedeuti. Aumentar as alças do caixão, né? E Alexandre Gueiros não tem condição nenhuma de assumir presidência de Maranata, né? E em Cariacica, o que eu estou sabendo, né, ventilando, que o ultimato foi dado para o Daniel. Daniel, se você não der jeito nesses rebeldes, nós mandamos o Júlio César para ir. Nós mandamos o Júlio César. Se não der jeito, nós mandamos o Júlio César. E Júlio César é osso duro. Júlio César põe moral. Mas Júlio César, põe não, filho. Põe não. Os pastores já não aguentam mais. Os irmãos nem vai mais. Você já viu lá as igrejas? 200 pessoas sentadas, tem 10? Não manda não, tem jeito, não acabou, filho. Judeti conseguiu afundar o que ele disse que fundou. E depois a culpa em Jesus Cristo ter fundado isso ainda, tá?
Ele fundou a Maranata, pois a culpa de Jesus Cristo. Foi Cristo que fundou. Essa igreja é fundada por Cristo, tem nada a ver com isso, essa bagunça toda. Então afundou. E agora, filho, tá no atoleiro, né? Tá no atoleiro e não tem jeito. Judeti é um fracasso. Eu fico com pena aí dos irmãos de Cariacica, mas se eles estão aí se submetendo a isso, eles merecem. Mas é isso aí, Joaquim, eu agradeço a sua participação, Roseli, agradeço a sua participação, sempre junto comigo, graças a Deus. Irmãos, eu agradeço também a sua audiência, a sua paciência, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.